Olá, meus queridos internautas. Objetivamos com este vídeo atingir um público-alvo. Nossos pais de alunos, nossos alunos, nossos mestres, que precisam, às vezes, conhecer melhor o seu material humano com quem trabalham, e especialmente aqueles que estão envolvidos com as drogas e que querem se libertar das suas raias. O mundo das drogas é um mundo vasto que abarca milhões e milhões de pessoas que enganadas, no afã de fugirem da realidade, buscam uma fuga, mas debalde esta fuga não traz nenhum resultado profícuo e a pessoa se envereda por este caminho escabroso até chegar ao barato. Nós queremos, como professor que somos, lidando sempre na área da educação, aqui quem vos fala é o professor Jonias, tentar resgatar uma gama enorme de pessoas que estão envolvidas com as drogas. E para isso precisamos de contar com a ajuda de nossos mestres, de nossos pais, de alunos, daqueles que são voluntários, das entidades que tentam resgatar vidas, como as igrejas, os centros filantrópicos, as ONGs e etc. Vamos mergulhar um pouquinho neste mundo tenebroso para conhecê-lo. Um personagem alvissareiro da Grécia Antiga, que viveu 470 a 399 a.C., filósofo grego Sócrates. Ele é autor de uma célebre assertiva que diz: os jovens de hoje gostam de luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos, se passam o tempo a falar em vez de trabalhar, não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos, apressam-se a ir para a mesa e comem os acepipes, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Veja como o sábio filósofo, já com a ótica da filosofia e do conhecimento, enxergava os dias odiernos e a situação dos nossos jovens. Um filósofo também da antiguidade, chamado Aristóteles, que foi referencial para todos os filósofos, nem que fosse para discordar, é autor de uma célebre frase que diz assim: aqueles que corretamente educam crianças ou jovens merecem mais honra do que os que os trouxeram ao mundo, porque estes lhes deram vida, mas aqueles lhes imprimiram a arte do bem viver. O filósofo coloca aqueles que ensinam, que educam, num patamar superior aos próprios pais que deram vida a pessoas, mas que não estão sabendo orientar na senda do bem viver. Temos a responsabilidade de bem orientar nossos jovens nos tempos presentes. Esta é uma realidade que não se pode negar nem fugir dela. A causa precípua da atitude incoerente de muitos jovens da modernidade é o efeito tenebroso das drogas. O que é droga? A palavra droga, às vezes, é tida como ou interpretada numa acepção de coisa ruim. Isto é uma droga, esse remédio é uma droga, esta vida é uma droga. Esse é um senso comum. Porém, a palavra droga vem do holandês antigo, drog, folha seca, porque
as drogas eram extraídas das folhas de vegetais. E ainda hoje nós temos uma gama de remédios, de bebidas, de drogas que são extraídas de vegetais. Então, como caracterizar a droga? É toda substância capaz de causar alteração na função de um organismo. Então, quando nós ingerimos uma substância que altera o nosso organismo, pode ser caracterizado como uma droga. Ainda em cima dessa interpelação que é droga, vamos ver a modificação, a classificação das drogas, que podem ser lícitas e ilícitas. A classificação das drogas ilícitas é naturais, semissintéticas e sintéticas. Nós vamos entender isso. Drogas lícitas são as permitidas para o consumo, encontradas no comércio. Exemplo, bebidas, tabaco e medicamentos. Drogas ilícitas são as proibidas por lei, são ilegais. São também chamadas entorpecentes e narcóticos. A classificação das drogas ilícitas é naturais, semissintéticas e sintéticas. Naturais, geralmente a partir de plantas. Exemplo, nós temos a maconha, que o nome científico é cannabis sativa, o ópio, extraído da flor de papoula, e drogas semissintéticas, produzidas por drogas naturais, porém passam por processos químicos em laboratório. E aí nós temos a cocaína, crack, heroína, entre outras. E as drogas sintéticas, totalmente preparadas em laboratório. E aí o exemplo disso é a êxtase e o LSD. Classificação das drogas. As drogas podem ser psicotrópicas. São aquelas drogas que modificam a função do encéfalo. As drogas podem ser psicometamórficas, modificam a morfologia do encéfalo. Então nós temos aqui dois tipos de drogas, umas modificando a função do encéfalo, do nosso cérebro, e outros modificando a morfologia, forma do encéfalo, do nosso cérebro, vamos dizer assim. As drogas se agrupam em drogas depressoras ou psicolépticas. São aquelas que diminuem a liberação dos neurotransmissores. Aí nós temos como exemplo bebidas alcoólicas, barbitúricos, heroína, morfina, opioácidos e o éter. E as drogas estimulantes ou psicoanaléticas são aquelas que fazem justamente o contrário, aumentam a liberação dos neurotransmissores. Exemplo, cocaína, crack, anfetamina, cafeína, teobramina. Essa substância é uma substância presente no chocolate. Taurina, que é uma substância encontrada em bebidas energéticas. Constantemente nós vemos aí muitos jovens usando esses energéticos. Saibam que eles possuem uma substância estimulante chamada taurina. Lembrando aqui que esses dois grupos são drogas de efeito quantitativo. Agora, nós temos as drogas perturbadoras ou alucinógenas. Alteram a qualidade, ou seja, passam a alterar a qualidade, não é a quantidade. Então, a alteração qualitativa.
E temos como exemplo o THC, que é um princípio ativo encontrado na maconha, a êxtase, chamada também de pílula, ou pílula do amor, ou bala, e o LSD, que é um ácido. Estas substâncias são drogas perturbadoras. Elas atuam causando alucinações, que é justamente a alteração qualitativa do nosso encéfalo, do nosso sistema nervoso. Por exemplo, o LSD, que é uma droga puramente sintética, ela causa verdadeiras alucinações. Uma certa feita, alguém usando essa droga se sentiu como se fosse uma laranja, só para você ter uma ideia da alucinação, do que passa na cabeça de quem usa essa substância, essa droga sintética, que é fabricada em laboratório. Aqui nós temos alguns exemplos de drogas, e praticamente essas drogas são extraídas de vegetais. Por exemplo, a maconha, que é cannabis sativa, o nome científico, essa é uma planta, está aqui as características dela. Essa planta é uma droga que ela, sabendo utilizar a parte boa dela, pode ser uma planta altamente medicinal. Porém, ela causa verdadeiros efeitos colaterais perigosos. E aqui nós temos a flor de papoula, que é dessa flor que se extrai o ópio. Um grande filósofo do passado já disse que a religião é o ópio do povo, quer dizer, a embriaguez. Essa planta, a papoula, que tem essa flor belíssima aqui, é dela que se extrai o ópio, que causa verdadeira embriaguez nas pessoas. Temos aqui algumas drogas consideradas lícitas, por exemplo, as bebidas, o tabaco, que é mais conhecido como cigarro, que é legal, porém leva o indivíduo ao tabagismo, que traz consequências sinistras na vida daqueles que usam o tabaco. E temos os remédios, praticamente todo remédio é droga. São extraídos de plantas diversas, ou misturas, passam por processos químicos, laboratoriais, mas na verdade são drogas. A êxtase, que é conhecida como uma pílula do amor, a pessoa ingere essa pílula e passa a amar, uma série de coisas pode acontecer. Nós temos o crack, esse aqui é perigosíssimo, produzido, ele é fabricado, né? A heroína, aí nós temos, é uma droga utilizada via seringa, que é injetado na veia, e temos, além da heroína, temos a morfina também. Essas duas drogas aqui são usadas injetando na veia através de seringas e causam verdadeiros males. Através do uso das seringas pode ser transmitido a AIDS, pode ser transmitido a hepatite C e outras doenças congêneres. Então, este mundo vasto das drogas precisa ser percebido e conhecido com meticulosidade pelos nossos mestres que estão lidando com alunos, pelos nossos pais, que são eles que de primeira mão têm contato com as pessoas que vão usar as drogas, os pais. Os pais é que procriam filhos. Pai e mãe são pessoas especiais na célula máter da sociedade, que é a família. Essas pessoas precisam ter um conhecimento acurado sobre drogas para bem orientar filhos, para evitar problemas seríssimos, para de antemão tirar a pessoa do barato antes dela entrar por um caminho escabroso. E nossos
próprios alunos, quem sabe noviços neste mundo perigoso, inexperientes, às vezes por companhia de outrem, envereda por o caminho das drogas, essa pessoa tendo um conhecimento anterior do efeito dessas drogas, pode rejeitar a trilhar por esse caminho e até aconselhar as pessoas que possam estar convidando elas para enveredar por esse caminho tão escabroso que é o caminho das drogas, até chegar ao fundo do poço, ao barato, ao abismo. Drogas, estou fora. Você deve dizer, estou fora. Você, pai, deve dizer, estou fora. Conhecer para poder ajudar quem está entrando por esse caminho. Mestre, você foi colocado num patamar superior aos pais, por Aristóteles. Os pais deram vida, mas você está imprimindo no aluno a arte do bem viver. Então, espero ter contribuído um pouco para querem um caminho saudável.